tecnologia agora faz parte da nossa vida e a gente precisa saber usar. Não para que a tecnologia domine, mas para que a gente use bem a tecnologia para poder dar um jeito na vida e aproveitar os momentos também, né? E é claro, todo mundo aproveita, inclusive os idosos. Então, meu amigo e minha amiga que está acompanhando a gente há 60 a mais, que é o meu público tão querido e amado, esse universo pode representar, né, muito para vocês. Vocês podem se sentir muito mais dentro da sociedade, participando de tudo e com todos, acessando informação, principalmente com a família. Mas quais os cuidados que você deve ter com as redes sociais? Será que a gente sabe usar? A gente vai conversar, gente, sobre isso com o especialista Diogo Lopes. Gente, ele é conhecido na internet como Super Sobrinho. Ele grava vídeos ensinando a população 60 a mais a usar as redes sociais e internet de forma bem fácil. Que bacana conversar com ele. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Estão me escutando bem? Sim. Muito prazer, Dani, muito prazer, Padre Diego. Eu estou muito feliz aqui de participar desse programa, né? E eu estou aqui para ajudar, que vocês precisarem aí em relação a esse assunto. Tem algumas perguntas em relação a esse assunto ou eu já posso desenvolver? Legal. Fica tranquilo, é um bate-papo, agora fica tranquilo, a gente vai bater um papo para a gente saber, né, Padre Diego? Isso mesmo, bom dia, Diogo. E Bom diz dia. pra gente como surgiu essa ideia de falar sobre os 60 mais, né? Esse público tão grande que está crescendo, né? Pela perspectiva de vida, qualidade de vida tem aumentado. E hoje em dia o idoso está presente também no ambiente virtual. Como surgiu essa ideia de oferecer também um suporte para esse público? Na realidade, não surgiu a ideia, me pescaram na ideia. Pelo seguinte, eu dava aula numa escola de informática e era atendimento em turma, né? E em determinado dia, depois que uma turma terminou, lá a gente atendia pessoas com mais de 60 anos, um aluno, que inclusive já faleceu, o Lizarbe, ele chegou para mim: Diogo, eu aprendi muitas coisas boas, mas tem assuntos aqui que nem meus familiares e nem o curso me ensinaram, porque era em turma e são assuntos muito específicos, né? E ele perguntou se eu não podia ajudá-lo com aqueles assuntos que ele precisava. E aí eu percebi que existia uma necessidade geral de um acompanhamento próximo, de uma forma de apoio para a tecnologia, né? Eu remeto até meu medo, por exemplo, em relação à direção, né? Eu fiz autoescola, passei na prova, mas nunca mais dirigi. Então, se você me colocar no volante lá, com certeza esse medo é muito presente. Em relação à tecnologia, como é algo que, para muitos, né, pessoas com mais de 60 anos, não faz parte ali da rotina, né, eles não procuram muito pelo computador ou pelo celular, então esse medo também está presente. Medo de desconfigurar alguma coisa, medo de cair em um golpe, medo de perder informações ou até de vazar dados. Então, esse apoio próximo, ele foi algo que foi muito procurado aqui no meu trabalho. E esse trabalho ele foi crescendo a ponto de eu abrir uma escola para atender pessoas com mais de 60 anos e depois eu fui para a internet, porque eu percebi que o problema não era só no meu bairro, não. O problema estava no Brasil inteiro, quiçá no mundo, né? Então, e hoje eu faço um trabalho com muito amor, porque eu amo acompanhar de perto, né, essas pessoas com mais de 60 anos e proporcionar a eles independência, né? Um dos sentimentos piores que a gente experimenta na vida é a exclusão, né? Tanto é que quando criança a gente tem ali aquele sentimento forte assim de não ser excluído, de participar das atividades, de estar junto com os coleguinhas. E esse sentimento não muda quando você fica mais velho. E a internet ela vem para fazer essa inclusão, né? Reintegrar aí essa pessoa que
perdeu o ciclo dela de trabalho por conta da aposentadoria, talvez até de amigos por conta de terem falecidos, ou até dos familiares que estão ocupados ou que foram morar em outras regiões, que não estão mais com ele próximo, né? Então, a internet ela tem a capacidade aí de reaproximar, de recolocar essa pessoa dentro de um ciclo onde ela se sente confortável, onde ela se sente acompanhada, onde ela se sente feliz. Ô Diogo, me conta uma coisa, né? Então, nas redes sociais você é conhecido como Super Sobrinho, né? O Instagram Super Sobrinho, nas redes sociais, para você ensinar. Você percebe que esse público tem interesse, eles buscam. Como que funciona a sua aula? Você abriu ali para o seu bairro, então o pessoal se senta mais, foi te procurar, encheu a turma. E hoje na internet você percebe também que eles têm interesse? Principalmente depois da pandemia, né? Essa necessidade de conexão, ela ficou muito mais forte. Porque eles, na realidade, a verdade é que a maior parte deles tinha muita resistência com rede social. Porque uma imagem estava na cabeça deles. Essa coisa de ficar postando comida, de qualquer coisa que você faça, a pessoa vai lá e posta. Eu não gosto disso. Porque a verdade é que quanto mais a gente envelhece, mais a gente quer cumprir as responsabilidades, né? Então, a preocupação é pagar as contas, é fazer aquilo que deseja em relação às burocracias. Então, a rede social acaba ficando, né, em segundo plano, mas eu percebi que na pandemia esse sentimento mudou assim, de uma forma profunda na maior parte desse público, porque eles estavam se sentindo só. E aí a rede social ela veio para realmente reaproximar com segurança, né? Com segurança, com os familiares, com os amigos, com os conteúdos que lhe agradam. Então isso realmente abriu um leque ali de vantagem, né? De oportunidade, porque o idoso é como qualquer outro ser humano, não é diferente. A gente quer gastar nosso tempo com aquilo que interessa. Então, a rede social ela ficou muito mais evidente a sua vantagem quando chegou a pandemia e eles começaram, então, a decidir entrar para as redes sociais. Legal. Ô, Diogo, a internet ela é um ambiente muito complexo, né? Vamos pensar assim, muitos idosos até usam para ver fotos, para postar as coisas do dia a dia, fotos com os sobrinhos, com os netos, né? E tem idosos que até procuram até uma namorada, um namorado, sim, né? Mas também é um ambiente muito perigoso, principalmente quando pensamos em questões assim de banco, questões de documentação, o risco de algum golpe e como assim pensar a participação da família, né? Acompanhando tudo isso, mas também mantendo esta liberdade que você comentou agora há pouco. Na realidade, eu percebo o seguinte, como eles estão muito mais presentes aqui, olhando esse aparelhinho aqui, com a família ou sem a família, se eles colocarem na cabeça que aquilo é importante fazer, eles vão fazer. Então, assim, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente sabe que a pessoa não tem muito conhecimento, a gente tem que ter o cuidado de acompanhar, de dar instruções claras do que pode ou não pode tocar, né? Porque é o conhecimento que vai fazer com que ela dê passos seguros, né? Sim. E eu percebo que, às vezes, né, o filho vai lá, dá um celular para o pai ou para a mãe, mas não se preocupa muito, né? Por conta de ser um aparelho tido como intuitivo, né? A maior parte das coisas ele já vai estimulando a pessoa a tocar nos botões, mas os golpes também são intuitivos. Eles também conduzem a pessoa de um ponto A a um ponto B de uma forma fácil, sem esforço. E essa pessoa que não consegue enxergar, ela está olhando ali, mas ela não consegue enxergar o que é um site falso, sim, o que é um boleto falso, sim, se aquele que está falando do outro lado é o filho ou não é o filho. Então, assim, inclusive é um dos tópicos que eu mais falo no meu canal lá do YouTube, que é proteção contra golpes e fraudes. Por quê? Porque chama muita atenção. sim. Eles querem saber sobre isso.
Só que existe uma coisa que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a prática. É verdade. Não adianta a pessoa ela assistir o programa lá de receitas, ficar anotando um montão de receita. Isso não faz dela uma boa cozinheira. É verdade. Ela tem que ir lá para a cozinha, meter a mão. Só que nesses primeiros passos, quando ela aprendeu a cozinhar, inclusive, aí eu até reverto a situação, quando o filho, o neto, começou a aprender a cozinhar com os pais ou com os avós, ele não deu só uma receita na mão do filho ou do neto. Ele deu a receita e depois ficou de olho lá enquanto ele colocava em prática. Sim. Então, como é que a gente pode inverter isso? Não é só pegar o celular do idoso e falar assim, ó, é assim que faz, toca aqui, toca ali. Não, a gente não aprende assim. Você tem que dar instruções claras, completas, fáceis de entender, e quando a pessoa tiver com essa instrução, tem que estar do lado para saber se a pessoa consegue executar aquilo de forma perfeita. Só que isso, às vezes, não é percebido pelos familiares. Às vezes, a falta de tempo, a pressa, até talvez a falta de paciência, Sim, faz fundamental. faz com que o familiar ele ignore E não dê o essa lado- atenção, né? Acho o que lado prático. você fala exatamente um dos fatores principais, é ter paciência e tempo. Porque Isso. para algumas pessoas é muito fácil lidar ali no aplicativo do banco, ou como o padre disse, no aplicativo de namoro, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, encaminhar uma foto. Para Perfeito. muitas pessoas é algo tão prático, tão automático, mas para uma pessoa dessa não é. E cada celular também é de um jeito, né? Exato. Então, a sensação que a gente tem é que as pessoas pensam que é tão fácil que para eles também vai ser. Então, eu acho que você fala sobre a paciência e o tempo, que é fundamental, né, Diego, para que as pessoas possam dar essa atenção. E você pode falar. Perdão. Não, é exatamente isso. E é fácil quando a gente sabe, né? Tudo que a gente sabe é fácil, né? Eu tenho certeza que no primeiro dia de programa aí você não estava tão segura quanto você está agora, né, Dani? Ah, com certeza. A experiência, a repetição, né? O contato que você tem com aquela atividade, ela faz com que você pare até de pensar. Você simplesmente faz no automático, né? E a pessoa esquece do dia zero dela, de quando ela começou, né? O jovem mesmo, né? E isso faz com que a pessoa ela não tenha uma certa empatia pelaquela pessoa que está ali no dia zero dela, no começo da jornada. E eu tenho alunos de 96 anos. É mesmo? Eu tenho aluno de 93 anos. Carmelita tem 96 anos. Faz tudo no celular. Então, assim, não é uma questão de idade. É uma questão de passar pelo processo de aprendizado. Então, assim, eu estou falando de um caso, mas eu tenho muitos outros. Tem a Maria, que tem 93. Tenho a Leia, que tem 90. Então, assim, se a pessoa ela passa pelo processo de aprendizado, aí a pessoa, poxa, Diogo, mas meu avô, minha avó está muito esquecido. Ele não sabe. Com a tecnologia hoje, não tem desculpa. Sabe por quê? Você precisa ensinar uma vez só. Como assim? Tá falando que não aprende uma vez só? Se você gravar um videozinho para ele pode assistir aquilo 1000 vezes, mas você só ensinou uma. Então, assim, não tem motivo a pessoa estar lá. Como é que eu faço para pagar um boleto? Se você faz um vídeo no seu celular, ela fazendo isso, ela consegue assistir aquilo quantas vezes ela quiser. Ou seja, você que não tem muito tempo, você que não tem, talvez, muita paciência, grava um vídeo, passo a passo completo. Entrega lá e, é aqui muito que você toca para acessar esse vídeo. Isso é uma boa solução para não ficar testando sua paciência em relação a ensinar. É verdade. E padre e Diego também, é impressionante como o conhecimento mantém vivo, né? Você está falando aí de uma aluna de 96 anos, ou seja, o conhecimento faz com que a pessoa também sinta-se mais viva e dê sentido à vida, né? E já passou aquela época do idosinho, sentadinho numa cadeira de balanço, fazendo crochê, né? Já passou dessa época, né? Hoje a imagem do idoso é uma imagem muito mais vital, né? Muito mais inserido no mundo, nas realidades do mundo, não é? Não, com certeza. E você falar, né, de alguém com 96 anos que sabe o que é um QR Code. Legal, hein? Faz um curso, paga as contas sem ir pra rua. Assim, agora você vê como é que você é vital. Essa história, por exemplo, inclusive, o pessoal buscar no meu canal do YouTube vai ver. Ela mora sozinha. Ela não tem apoio. Imagina, na pandemia,
ela não podendo sair para pagar as coisas dela. Mais do que isso. O idoso Ela não sofreu podia muito, fazer né? as compras dela. Ela não conseguia fazer as compras dela, porque ela não podia ir fisicamente lá. Farmácia, né? Farmácia. Sim. Então, eu tô falando de mercado também. E ela faz tudo pelo celular. Isso, ela tá falando nas próprias palavras dela. Então, assim, o que é essa independência? Na minha opinião, é sobreviver. É você viver as suas limitações, mas usar os recursos que estão ao seu alcance para ainda assim ter independência, ter tranquilidade, continuar vivendo cada fase. Verdade, Diogo. Eu quero também dizer uma coisa que é muito importante. Você está falando dela, mas ela também não, ela teve o medo, mas ela não teve o medo que a bloqueou, que travou, porque muitos idosos sentem um medo muito grande, por isso às vezes não se aproximam, né? E ela, eu vejo assim que os seus alunos também, eles vão com a coragem deles e no tempo deles, acessando tudo e aprendendo, né, apesar do medo. Eu quero parabenizar você, Diogo. Desculpa, eu chamei você de Diego agora há pouco, perdão. Não, imagina. Diego é mais bonito que Diogo, vamos Ah, concordar, porque você é com o Padre Diego. Vamos concordar, né? Eu tô com o Diego e Diogo. Dupla sertaneja. Dupla sertaneja, é verdade. Mas parabéns, sabe? Eu acho que você consegue enxergar essa possibilidade, né, de ver para todos as pessoas que estão acompanhando a gente agora, 60 mais, medo existe, tá, gente? E é normal. E tem quem ajude. Então, e medo faz parte de todo mundo. Todo mundo vai ter essa insegurança para abrir um aplicativo, ter um celular, fazer uma transferência, pagar uma conta ou fazer uma compra, né? Mas tá aí, olha, o Diogo ensinando tantas pessoas. Parabéns, Diogo, pela iniciativa. Obrigado. E só fazer um convite, né, desse espaço aqui. Toda quarta-feira, no meu canal, eu ensino gratuitamente pessoas com mais de 60 anos a usar o celular. Olha! Legal. Então, super sobrinho. Super sobrinho, exato. Às 19 horas é Android e às 20 horas é iPhone, né? Porque os celulares são diferentes. Mas deixa eu fazer uma coisa agora, então. Vou aproveitar que você está aí. Ensina o pessoal, quem não te conhece, quem não tem a sua rede social, como faz? Tá, eu consigo mostrar aqui na tela, então? Posso mostrar Não, mas aqui se no for celular? rapidinho, tá? Será que dá? Eu não sei se vai dar pra ver. Mas se você puder falar, você consegue ensinar tá só bom. falando? Então, se você abrir o seu íconezinho do YouTube lá, tem uma lupa na parte de cima. Você vai dar um toque e vai digitar Super Sobrinho. E aí, quando você encontrar lá a minha foto, só você vai tocar e vai tocar se inscrever no canal. Acabou. A quarta-feira você vai ser avisado lá do vídeo novo. É só isso, tá bom? Então é só seguir lá no YouTube que vai ser um prazer acompanhá-los aí nessa jornada digital. Aí, maravilha. Super sobrinho. Muito obrigado, viu, Diogo? Muito obrigado. Foi um abraço prazer para você. Comecei um pouquinho nervoso. Eu esperava talvez uma pergunta, mas depois eu acho que eu me senti à vontade aqui. Ficou ótimo. Você Excelente. ficou ótimo, tá vendo? A gente aprende todos os dias, independente da nossa idade, né, Diogo? Com certeza, com certeza. E eu agradeço demais a esse espaço aí. E vamos cuidar aí do nosso pessoal de cabeça branca aí, porque um dia todos nós queremos chegar lá. Então, opa! E com saúde, hein? É isso aí, o idoso é um jovem que venceu. Então, se você vencer na vida, você vai chegar nessa fase. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, tá? Maravilha. Obrigada, tchau, tchau. Diogo. Um abraço para você. Tchau, tchau.